Sejam bem-vindos nessa live de hoje. Hoje é dia 6 de dezembro e vamos falar sobre graça, misericórdia e justiça de Deus. Bom, você que está chegando aqui pelo GTV ou pelo YouTube, chega curtindo, comentando, compartilhando essa live. E após essa live aqui, no encerramento dessa live, nós vamos iniciar outra live depois e nós vamos fazer a Santa Ceia, ok? Então, vamos chegar aí e compartilhar essa live. Vamos lá? Compartilha essa live aí com quem você ama, com quem realmente está precisando receber. Vamos lá então? Vamos fazer isso daí. Vamos lá. Deixa eu enviar aqui para algumas pessoas. Vamos lá. Vamos compartilhar aqui. Vamos chegando aí. Isso aí. Ótimo, enviando aqui. Então vamos lá então. Vamos aguardar um pouquinho o pessoal chegar aí. Nós já vamos iniciar aí. Tá bom? Vamos lá então. Vamos chegando aí, meu povo. Vamos compartilhar a live. Vamos lá. Vamos falar sobre graça, misericórdia e justiça de Deus. Pegue a sua Bíblia aí, porque hoje nós vamos navegar na palavra. Nós vamos hoje, literalmente aqui, navegar dentro da Bíblia, tá bom? Vamos lá, vamos lá. Cadê o povo? Estão descansando hoje? Vamos lá. Estou separando aqui os versículos, deixando aqui no jeito. Vamos lá então? Chega curtindo a live. Eu vou acompanhar aqui pelo bloco de anotações, tá? São alguns versículos. Eu vou lendo, eu vou explicando hoje. Depois no final nós vamos fazer uma oração. Amém? Vamos lá então. Deixa eu baixar aqui um pouco. Vamos iniciar já. Vamos lá. Vou colocar um fundo musical aqui mais calmo. Isso aí. Ótimo. Bom, que maravilha ter vocês aqui nessa última Santa Ceia desse ano. E é uma grande bênção poder compartilhar esse momento. Confesso que faz um tempinho que eu não ministrava dessa forma aqui que eu vou ministrar hoje. Mas para quem gosta desse estilo de ministração vai se esbaldar hoje, então vai ser uma bênção, tá bom? Então, vamos lá então? Você está com a Bíblia aí? Vamos navegar na Bíblia. Se você tiver uma Bíblia aí, normalmente eu uso o YouVersion aqui, né? Pelo celular, que dela tem várias versões, mas hoje aqui eu vou fazer pela ARA, tá? Almeida Revista e Atualizada. Não vou usar a NTLH, então vou usar aquela versão um pouco mais tradicional, tá bom? Vamos lá então. Tá tudo ok aí, áudio, tudo, né? Vamos lá. Miqueias 6:8. Eu postei esse versículo dando spoiler já no final de semana aí, tá bom? Então, vamos lá então. Deixa eu só ajustar aqui. Ótimo, então vamos lá. Miqueias 6:8. Então nós vamos falar sobre graça, misericórdia e justiça de Deus. Então vamos lá, o que é graça? Tá? Antes de nós entrarmos aqui em Miqueias, o que é graça? Graça é um favor imerecido, certo? O que é um favor imerecido? Embora eu não mereça algo, mas pelo amor de Deus incondicional que Ele tem por mim, Ele me abençoa, Ele me salva, Ele me restaura, Ele me liberta, Ele me tira do lamaçal do pecado, Ele me prospera, Ele me alinha, Ele me transborda, entende? E o que é transbordar? É eu ter mais do que o suficiente, do que eu preciso para viver
em tudo que nós falamos aqui, não é só financeiramente, financeiramente também, tudo. Eu ter além do que eu preciso e eu transbordo a ponto de fazer algo por Ele, para o meu próximo. Então isso é muito poderoso. Graça é um favor imerecido. Pela graça sois salvos. Nós já vamos ler esse versículo. Mas aqui, ó, favor imerecido. Miqueias 6,8, que fala assim, ó: Ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que o Senhor pede de ti. Então, o que Deus quer de nós? O que Deus pede de nós? Primeiro, que pratiques a justiça. Então vamos lá. O que é praticar a justiça? Vocês sabem qual que é o símbolo da justiça? A justiça é cega, ou seja, ela não pode pender para nenhum lado. Ela tem que pender por aquilo que é certo, por aquilo que é correto. Então, o que ele fala assim, ó, que pratique a justiça, ou seja, que você nunca venha pender para lado algum, que você sempre mantenha se fazendo o que é correto, sempre ser íntegro, sabe, honesto naquilo que você faz. Segundo, ames a misericórdia, tá? Então nós já vamos aqui, ó, aqui já fala um pouco sobre misericórdia, tá bom? Que você ame a misericórdia. Jesus fala sobre os misericordiosos, que eles alcançarão misericórdia. Então misericórdia é muito importante. E o terceiro ponto de Miqueias 6,8, ele fala assim, ó: e que você ande humildemente com o teu Deus. O que é isso? O que é humildade? Ausência de orgulho. Concorda comigo? Humildade é ausência de orgulho. O que é isso? É você se submeter à vontade de Deus. É você obedecer à vontade de Deus, mesmo que você não entenda, mesmo que você não aceite. Isso é humildade. É você entender que Deus é soberano e Ele sabe o que é melhor para você. É você entender que Deus, Ele não criou apenas a terra, que Ele criou o universo e que Ele sabe o que é melhor para você. Deus, Ele é o criador de tudo e todas as coisas. Então quando Ele fala assim, ó, ande humildemente com o teu Deus, o que é isso? É ausência de orgulho. É você entender que você precisa desenvolver consciência. O que é consciência? Eu estou na presença de Deus entendendo que eu sou dependente dEle. E eu tenho humildade para me submeter ao que Deus tem para a minha vida. Porque eu sei que lá na frente a recompensa será maior. Porque Paulo disse, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam Deus. Olha, não são algumas coisas. Não é uma coisa. Não é algo. Todas as coisas. Então, as provações cooperam para você. Por quê? Porque enquanto a sua bênção não chega, enquanto aquilo que Deus prometeu não se concretiza, o que acontece? Ele vai te amadurecendo, é um processo. E Ele vai ajustando as engrenagens na sua vida. Ele vai ajustando o seu coração, as suas emoções, que está ligado à alma. Sentimento e emoção é a alma, tá? Tudo que a gente fala de alma na Bíblia está relacionado a emoções, sentimentos. Ele vai alinhando o seu psicológico, sabe? Ele vai colocando as ideias, Ele vai revelando o que Ele tem para você. E Ele fortalece o teu espírito, porque a espiritualidade vem pela fé, né? A fé, né, vem pela ouvir da palavra. Então isso é muito poderoso, tá? Então Miqueias 6,8. Dentro da graça, que é o favor imerecido, ó, o que é graça então? Eu não mereço, mas Deus me dá, tá bom? Então vamos lá. Pega a Bíblia aí e vamos navegando. Gente, vocês estão chegando na live aí. Eu sei que vocês dormiram até um pouquinho mais tarde, tá bom? Não tem problema. Mas encaminha a live. Chegou aqui, encaminha a live. É a regra básica do Merchan, tá bom? Então vamos lá. Chega e vai compartilhando a live. Vamos lá. Nós vamos agora para o segundo versículo dessa manhã. Efésios 2,8. Olha que poderosa essa mensagem aqui. Porque pela graça sois salvos. Ó, eu não mereço ser salvo, mas Jesus vai, sofre, morre por mim, ressuscita, se assenta à destra de Deus Pai, olha para mim aqui nessa terra e fala assim, você não merece, mas eu te amo e eu vou salvar a sua alma. Favor imerecido por essa graça que eu não mereço, é o motivo que eu sou salvo. Eu não mereço, mas eu sou salvo. Então pela graça, pelo favor imerecido,
é que nós seremos salvos. Mediante ao quê? Efésios 2,8 fala assim, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Certo? Mediante a fé. Ótimo. Então, de que forma eu adquiro fé? Eu acabei de citar agora há pouco. Se não me falha a memória, Romanos 10,17, não está no script, então vou falar aqui meio aleatório. Se não me engano é Romanos 10,17, que diz assim, que a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Então nessa live de hoje aqui, você está recebendo fé, tá bom? Você está recebendo a palavra de Deus, está gerando fé no seu coração, certo? E aí ele continua ali, ainda Efésios 2,8, voltando aqui em Efésios 2,8. E isto não vem de vós. Olha só, isso não vem de vós, é um dom de Deus. O que é o dom de Deus? Essa graça, é um favor imerecido. Nós, como que eu posso dizer? A graça ela só vem da parte de Deus. Nós podemos ser agraciados e compartilhar essa graça, mas a graça, a fonte é divina. A fonte sempre vem do Senhor, certo? Então vamos lá? Tiago 4,6. Olha o que fala ali. Antes, ele dá, tá? Então ele está falando se ele entrega. Esse dar aqui, esse dá no sentido de entregar, de dar. Antes, ele dá maior graça. Pelo que diz, 2 pontos. Deus, olha isso, gente. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Lembra de Miqueias 6,8? Ande humildemente com teu Deus. Deus resiste o soberbo. O que é isso? Quando a pessoa, deixa eu explicar de uma forma que já se encaixa na tua vida, para a gente ser mais prático. Veja bem, você crê, acredita que Deus vai abençoar a sua vida, que Deus vai te dar vitória, que Deus vai te prosperar, que Deus vai te colocar numa posição que talvez você não mereça, mas que Ele vai te honrar? Amém. Eu creio, Daniel, eu recebo em nome de Jesus, amém. Agora é o seguinte, quando você estiver subindo de nível, quando você estiver indo para um nível onde sua bênção está lá, onde você está prosperando, onde a tua vida está bem, veja bem, Deus resiste ao soberbo. O que é soberba? Nariz empinado, orgulho. Orgulho é um dos pecados de Lúcifer, lá no começo, orgulhoso. Então, deixa o orgulho de lado. Você quer um conselho? Seja humilde. Treine humildade. Gente, isso é treino, sabe? Eu sei que isso é muito difícil de falar, mas Deus ele resiste o soberbo. O que é isso? Deus ele não aceita a soberba, tá entendendo? Por isso que muitas pessoas às vezes estão orgulhosas e Deus segura um pouco a bênção dela. Entenda o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo aqui de uma forma muito simplista. Mas Deus ele segura a bênção ali para quê? Para que a pessoa se alinhe, sabe? E daqui a pouco ela vai para o próximo nível. Por quê? Porque quando você avança, é porque ele fala assim, eu dou graça aos humildes. O que é isso? Você não merece, mas você está humilde? Então agora eu te dou, mesmo sem merecer. Amém? Então pega essa chave aí, certo? Agora eu quero te explicar algo que aconteceu com um grande homem de Deus. Olha só isso. Vamos lá. Gênesis 6:8. Olha isso daqui. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Olha que lindo isso daqui. Muitas pessoas pensam que a graça ela só veio no Novo Testamento. Não, ela veio no Antigo Testamento também. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Deus estava lá, olhou para Noé e falou: rapaz, esse homem aí, eu vou usar ele. Porque Noé era merecedor? Noé não pecava? Claro que não. Mas Deus olhou para Noé e viu graça, sabe? Deus olhou para ele e falou assim, eu vou usar você. E é isso que a graça faz, é isso que eu quero que você entenda. A graça te leva a patamares que você jamais imaginou que um dia chegaria. Anota isso, a graça te leva a patamares que você jamais imaginou que um dia você chegaria. Isso é graça. Deus olhando para você falando assim, ei, por que eu vou fazer isso na sua vida? Porque eu vou derramar graça na sua vida e a graça te pega e te coloca em patamares, sabe? O que é isso? É favor de Deus. Isso porque Deus olhou para o seu coração,
Deus viu a intenção do seu coração. Daniel, e por que tem pessoas que lutam e nunca parece que saem do lugar, nunca chegam a lugar algum? Porque a intenção do coração não é pura. Porque ali dentro tem o orgulho disfarçado de soberba. Existe isso? Claro que existe. Existe a soberba, o orgulho que é disfarçado por uma falsa humildade. A pessoa ela se faz de humilde, mas ela não é humilde. Só que nós podemos enganar as pessoas, só que a Bíblia fala assim, Deus ele conhece o nosso interior, Deus ele conhece o coração do homem, então diante de Deus nada passa batido. Amém por isso? Então vamos lá, entenda o que eu vou te dizer aqui, o último versículo dessa manhã sobre graça, e nós vamos depois para, se não me engano aqui, misericórdia. Anote isso, você é o que você é pela graça de Deus, entendeu isso? Você é o que você é pela graça de Deus. 1 Coríntios 15:10 fala assim, ó. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou. Olha só que poderoso isso daí. Pela graça de Deus, sou o que sou. Que me foi concedida, não se tornou vã. Olha isso. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Olha que lindo isso daqui. Embora o mérito seja seu, mas a glória seja de Deus. Sabe, eu vejo muitas pessoas com essa falsa humildade. Não, olha, eu não tenho mérito nenhum. Não, tem mérito. Você obedeceu, você honrou. Você cumpriu o que Deus colocou no seu coração. Você honrou o seu propósito. Você cumpriu sua missão de vida. Você foi lá, ouviu a voz de Deus. Obedeceu o que Deus mandou. Olha, vai lá, faz isso para mim. Vai lá, acolha o meu servo. Vai lá, acolha a minha serva. Vai lá, oferte. Vai lá, dizime. Vai lá, ajude o teu próximo. Vai lá, estenda a mão. Vai lá, pregue para aquele. Vai lá, ore por aquele. Você cumpriu o que Deus mandou. Você teve o seu mérito. Só que a glória sempre será de Deus. E quando eu leio essa mensagem, ele dá toda a glória ao Senhor. Vamos ler novamente. Mas pela graça de Deus sou o que sou. Ótimo. Mérito. Passou dali e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Então Deus não entrega a graça para a gente falar assim, olha que maravilha, sou agraciado, sou uma bênção. Até virar aqui para ficar mais bonita a Bíblia. Sou agraciado, sou uma bênção. Não. Ele te entregou graça para você honrar o nome dele. Ele te entregou a graça para você executar a vontade dele. Sabe? Lá em Noé, veja bem, Noé ele queria trazer todos para dentro da arca. Se fosse depender de Noé, Noé queria salvar todos. Só que não é bem assim. Deus falou assim, olha, fecha a porta porque eu lacro para o lado de fora. O que é isso? Deus conhece o coração do homem, entende? Deus sabe o que é para ser feito e o que não é para ser feito. Por isso que a gente precisa estar atento à voz de Deus. Sabe? A Bíblia fala que os nossos planos não são os planos de Deus. Os planos de Deus são maiores do que o nosso. Ele é o que sabe o que é melhor para nós. Então quando Deus olha para Noé ali, derrama graça sobre a vida de Noé, ele vai e executa um plano. Noé era construtor de barca, balsa, navio ou arca? Não. Mas o que é isso? Graça. Deus deu um projeto para ele. Gente, presta atenção nisso daqui. Toda vez que algo não entrar no seu coração, é por isso que Deus quer te usar. Porque você nunca vai idolatrar aquilo que Ele colocou no seu caminho. Por exemplo, vamos falar aqui sobre dinheiro. Por que muitas pessoas na vida nunca conseguem alcançar isso? Porque sabe que aquilo ali será o Deus delas. Está entendendo? Jesus disse assim, você não pode servir dois senhores. Você não pode servir a Deus e a Mamon. Mamon é, entre aspas, o Deus com letra minúscula das riquezas. Você não pode servir a Deus e as riquezas. Só que a Bíblia, Jesus, Paulo, Pedro, nenhum dos apóstolos, nenhum dos profetas, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Moisés, ninguém, Salomão, o homem mais rico que já pisou na face da terra, nenhum deles disse assim, é proibido você amar a Deus e ter dinheiro. Nunca a Bíblia condenou isso. Agora a Bíblia condena quando quando o dinheiro é o seu Deus. Então nunca pode ser o teu Deus. O dinheiro é uma ferramenta, entende? Assim, eu costumo sempre explicar isso. Assim como a faca
na mão de um cozinheiro é uma ferramenta, na mão de uma pessoa mal intencionada é uma arma, entende? Então, o dinheiro só potencializa aquilo que você já é. Serve para realizar sonhos, ajudar pessoas e, se alguém me lembra aí, ajudar pessoas a realizar sonhos e segurança, trazer estabilidade, segurança para sua família. O dinheiro só serve para isso, nada além disso. Entendeu isso? Então, basicamente é isso. Por que Deus escolhe Noé? Porque não subiu. Ah, eu sou um construtor. Olha a arca que eu fiz. Colocou a arca. Não. Moisés, Deus chama Moisés. Moisés fala, eu não quero isso não. E agora, falando aqui, veio um insight aqui, veio, como se diz, uma passagem aqui. Eu sempre falei para Deus, Deus, eu não quero ser pastor não quero sair pregar o evangelho não. E eu acredito, hoje falando aqui, que foi um dos motivos que Deus me escolheu, porque isso nunca subiu para o meu coração. Então entenda o seguinte, Deus quer te usar, e para isso Ele vai derramar graça no seu coração. Só que o seguinte, como diz os jovens de hoje, papo reto, se você desonrar a Deus, desobedecer a Deus, ferir o seu propósito com Ele, não honrar o que você prometeu, acaba a bênção. Nossa, Daniel, mas é tão simples assim? É simples assim. Nós não queremos ouvir isso. Nós queremos que Deus nos honre a gente fazendo tudo errado. Nós queremos que Deus olhe para nós e fale assim, nossa, você é uma bênção, hein? Então tá bom, pega isso que eu te dei e usa para o mal. Pega isso aí que eu te dei e usa para outra coisa. E vai ficar tudo bem. Não, gente. Deus falou para Noé, vai lá, constrói uma arca. Eu vou te falar o que você vai fazer. Ei, não tinha água perto de onde ele estava construindo uma arca. Você está entendendo? É a mesma coisa que você está no centro da tua cidade, o lugar mais perto que tem um rio, um mar, é 600 quilômetros daqui, e Deus fala assim, constrói uma arca. Não havia motivo, mas aí que está. Quando Deus pede para você construir a sua arca, é porque tem um propósito maior lá na frente. Então nunca negue o nome dele, seja fiel no pouco, porque sobre o muito ele te colocará. Amém? Por isso, ele vai te colocar lá, tá bom? Certo, então? Vamos lá, então? Então vamos lá. Então encerramos graça, misericórdia. O que é misericórdia? Lamentações 3:22. Eu acredito que é o versículo que mais fale sobre misericórdia. Então vamos lá. As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Algumas traduções dizem, elas não têm fim. Agora preste bem atenção nisso. Ela não ter fim, ou ela se renovar a cada manhã, não significa que Deus tem que ser misericordioso com você a todo momento. Como assim, Daniel? Vou te explicar melhor. É a causa de não sermos destruídos, tá? Veja bem. Entenda o seguinte. Se eu olhar para o Velho Testamento, eu mereço ser destruído. Mas Deus não me destrói. Graça. Certo? Então o que é misericórdia? Embora, veja bem, ela se renova, embora ela não tenha fim, não significa que Deus é obrigado a trazer misericórdia sobre você. Como assim? Vou te explicar então. Qual a diferença entre misericórdia e justiça de Deus? Qual que é a diferença entre a misericórdia e a justiça? Misericórdia, de uma forma muito simples e prática para você entender. Se, preste bem atenção, Deus quiser ser misericordioso com você, Ele vai ser. Se Ele não quiser ser, Ele não vai ser. Embora essas misericórdias não tenham fim, mas entenda o seguinte, tem muita gente que fica toda hora assim, Deus, olha, eu vou fazer isso para o Senhor, Deus, olha, se o Senhor fizer isso para mim, e fica, como que eu posso dizer aqui, fica negociando o tempo inteiro com Deus e não honra a sua palavra com Deus. Deus olha e fala assim, misericórdia, deixa eu fechar aqui, né? deixa eu encerrar a misericórdia aqui, e agora vamos entrar na justiça. Por quê? Justiça de Deus. Deus, ele é justo. Deus não pode ser injusto. Deus, veja bem, ele é justiça. Deus é justo. Então ele não pode ser injusto. Então entre justiça e misericórdia, Deus vai cumprir a justiça. Porque misericórdia, veja bem, se ele olhar para você e falar assim, eu não vou ser misericordioso com você não. Por quê? Porque, camarada, vem aqui. Eu te abençoo, te dou o ar que você respira. Eu sustento você. Eu venho prover tudo que você precisa. Eu te fortaleço, eu te amo. E você, o tempo inteiro, você não se achega, você
não se converte, você não pede perdão dos seus pecados, você não se humilha, você está soberbo, você está orgulhoso. Então pera lá, vou fazer justiça. E a justiça de Deus não é punitiva. Ah, Deus vai lá, Senhor, e faz aquilo com aquela pessoa. Não, o que é a justiça de Deus? Deus vai cumprir o que precisa ser cumprido. Está entendendo isso? Então Deus é justo, gente, sabe? E o que a gente escuta hoje nas mensagens de amor? Que Deus ele só ama e não é justo. Isso é uma mentira. Deus é justiça, entende? E por Ele nos amar é que Ele aplica a justiça, entende? O que é isso? Deus ele nos ama como filho. Deus quer nos salvar. O maior propósito não é nos abençoar nessa terra, é nos salvar. Embora Ele vai nos abençoar nessa terra. Embora, se você tomar posse de Isaías 1,19, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Você pode comer o melhor dessa terra. Ok, maravilhoso, glória a Deus. Só que nunca se esqueça que o maior propósito dele é te salvar. Mateus 1,21. Não está no script isso daqui, tá? Mateus 1,21. Jesus veio para nos salvar dos nossos pecados. Então o maior propósito de Jesus na terra é salvação. É nos salvar dos nossos pecados. Então Deus é misericordioso? Sim, mas Ele é justiça. Entre justiça e misericórdia, justiça vai prevalecer, tá entendendo? Não que Deus não seja misericordioso, está escrito aqui, ó, grande é a tua fidelidade, essas misericórdias, elas não têm fim, elas se renovam a cada manhã. Por quê? Porque Deus nos ama, sabe, isso é amor. Deus está falando assim, olha, embora você merecesse ser consumido, eu amo você. Tá entendendo? Então procure entender o que eu tenho para sua vida. E aí onde entra os níveis, altos níveis de consciência, altos níveis de espiritualidade. O que é isso? Eu paro de ter uma visão minha. O que é? Ah, Deus sabe o que eu preciso, Deus sabe o que eu quero. Ah, Deus me conhece. Ah, eu faço isso com Deus, mas Deus me perdoa. Ah, Deus me entende. Ah, e eu paro com isso daqui e eu abro a visão. O que é isso? Amplia a espiritualidade, conecta com o trono, sabe? Faz assim, ó, sabe? É isso daí. E o que passa a acontecer na sua vida? Tudo que é eu, não é mais eu. Já não sou eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. E se Cristo vive em mim, eu procuro entender como Deus pensa a meu respeito, tá entendendo? Eu procuro entender a vontade de Deus, porque perfeita e boa é a vontade de Deus para aqueles que o amam. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano, é o que Deus preparou para aqueles que o amam. Então a partir desse momento, eu não passo a viver por mim, para mim. Vocês estão entendendo? É um relacionamento, nós somos a noiva, Jesus nos compara com a noiva, é um casamento, uma só carne. A Bíblia fala, o homem deixará pai e mãe, unir-se à sua mulher, os dois serão uma só carne. E a Bíblia fala que Jesus vem, e tem ainda a parábola das virgens lá, que ele vai resgatar quem? As prudentes, não as nécias, as loucas. Quando eu vivo para eu mesmo, quando eu vivo para mim, eu sou louco, eu estou maluco. Está entendendo? Eu não estou tendo consciência de que Deus me ama e eu preciso honrá-lo, eu preciso amá-lo, eu preciso exaltá-lo, eu preciso obedecê-lo. E não porque eu tenho medo de ir para o inferno, mas porque eu amo Ele. E porque um dia Ele olhou para mim e falou assim, ei, você não merece, mas eu te resgatei. Eu vou te resgatar, eu vou te prosperar, eu vou te alinhar, eu vou resgatar a sua alma, eu vou resgatar o seu espírito e você vai andar comigo e eu vou andar com você. Porque o Senhor é o meu pastor, nada nos faltará. O Senhor é o teu pastor, nada te faltará. Está entendendo? Você passa a entender como Deus entende. Tudo que você vai fazer, você faz a seguinte pergunta: o que Deus faria nesse momento? O que Jesus faria como homem nesse momento? Quem está entendendo aí, dá um glória a Deus. Quem está entendendo, diga, eu estou entendendo. Curta, comente, fala, eu estou entendendo isso daí. Você para de viver para si mesmo. Com muito respeito eu vou dizer, para de olhar para o próprio umbigo. Você começa a olhar para o que Deus quer para a sua vida. Aí o que acontece? Algo perigoso acontece aí. Você é liberto. E as pessoas não querem liberdade. Está entendendo? As pessoas não querem liberdade, elas querem viver presas pelo inimigo. Por isso que Isaías disse, ele virá para libertar os cativos, os oprimidos, o castigo que nos traria paz, ele levou sobre si. Jesus já pagou o alto preço. Então é só você tomar uma posição, é você entender que ele te ama, ele te quer bem.
Ele quer resgatar a sua alma, Ele quer salvar o seu espírito, Ele quer te resgatar das trevas para a maravilhosa luz. Misericórdia, sabe? E aí o que acontece? Se você não desfruta da misericórdia, depois você vai ter que exigir misericórdia. Como assim? Eu vou te explicar. O que é desfrutar da misericórdia? Ela se renova cada manhã. Jesus, obrigado porque eu te entendo, eu vou cumprir o que o Senhor prometeu agora. Eu não faço o que Deus quer. Eu vivo para eu mesmo. Eu vivo a minha vida, esqueço que existe graça, misericórdia, esqueço. E eu vivo com as minhas ideias, esqueço Deus. Vem a tempestade, vem o deserto, vem o vale, vem aquilo que você queira chamar de provação. E o que acontece? Deus tem misericórdia de mim. Aí aquilo que era para ser algo que te promove, agora tem que te resgatar lá de baixo. Por quê? Porque você não está no nível que Deus quer. Está entendendo isso? E aí a pessoa começa, Deus tem misericórdia de mim, Senhor tem misericórdia. Ah, Senhor, misericórdia, o Senhor é um Deus de misericórdia. Ele é Deus de misericórdia. Só que Deus não quer ficar agindo o tempo inteiro com misericórdia para você. Tipo, ô filho, vamos lá, levanta daí. O que é isso? Tome posse da graça. Tome posse da graça. Porque se você tomar posse da graça, a misericórdia ela é natural. Sabe? Agora, as pessoas ficam o tempo inteiro, Senhor, tem misericórdia de mim. Ai, Pai, tem misericórdia de mim. Jesus tem misericórdia de mim. Sabe? Dá até aflição. Sangue de Cristo tem poder. Deixa eu até me arrumar aqui. Vocês estão rindo aí, né? Mas é isso, a pessoa fica... Jesus tem misericórdia de mim. Por quê? Você não dá uma dentro, meu. Com todo respeito, essa live aqui, ó, eu falei, vai ser diferente. Falei, ó, tá aqui. Aqui tá MTLH e no meu bloco de nota ali tá ARA. Duas Bíblias aqui. E não foge disso daqui, tá entendendo? Por mais que mude, vamos dizer assim, as versões da Bíblia, mas a Bíblia é a Bíblia. Então chega disso, sabe? Deus tem misericórdia de mim. Não, obedeça. Obedeça. Sabe? As pessoas assim, eu não gostei que esse cara aí falou. Eu não gostei que ele falou, não. Não importa. Se você não gosta do que eu falo, tá tudo certo. Mas isso daqui, ó, Jesus disse, passarás os céus e a terra, as minhas palavras jamais passarão. Você não pode nem gostar de mim. Você não precisa gostar de mim, mas você tem que me amar. Tá entendendo? A gente não precisa gostar de todo mundo, mas a gente tem que amar todo mundo. Se você não gosta que uma pessoa te opina, não tem problema. Respeite ela e obedeça a Bíblia. Tá entendendo? Bíblia. Isso daqui, ó, nunca volta vazio. Isso daqui nunca falha. Nós falhamos. Por quê? Somos seres humanos. Daniel, você nunca falou? Claro que eu já falei. Quem que nunca falhou? Mas entende? Eu uso a misericórdia quando eu falho, mas eu procuro não falhar. Agora tem gente que fala assim, eu vou começar. Eu vou contar aqui uma história de um pastor. O pastor estava lá fazendo apelo, é um testemunho, é um testemunho. E vamos lá, olha, peça perdão pelos seus pecados agora, tudo que você fez de errado. E o cara estava lá, sitiante, fazendeiro. E ele lá, Senhor, e o pastor lá ouvindo a oração dele, ele lá, Senhor, nome de Jesus, Pai, eu entendi que eu tenho que pedir perdão do que eu tenho feito de errado. Amém, Jesus, amém. Senhor, perdoa, Pai, pelos ovos que eu roubei do meu vizinho. E o pastor só lá assim, né, tipo, ele lá, Senhor, amém, Pai, eu sei que o Senhor está me perdoando, e perdoa que eu vou roubar amanhã também. Tá entendendo? Pedir perdão significa que você está arrependido, filho. Pedir perdão significa que você se arrependeu. Significa que Deus vai te perdoar. Mas você tem que se arrepender. Tá entendendo? O que é isso? É você entender que você tem que viver para Deus. Tá entendendo isso? É você entender que você precisa viver para o Senhor. Sabe? E parar com esse negócio. Deus tem que me entender. Não, olha, porque Deus sabe que eu falho aqui. Nossa, Deus, olha, eu não me batizo porque eu sou falho. Olha, eu não sirvo a Deus porque tem essa falha. Mas Jesus disse, eu não vim para os sãos. Eu vim para os doentes. Eu vim para aqueles que precisam de salvação. Quem está entendendo isso aí? Dá glória a Deus. Isso é misericórdia e graça. Agora, misericórdia. Eu só faço coisa errada e fico pedindo misericórdia para Deus. Deus vai falar, até quando? Então quer dizer que eu pego o meu único filho, sabe? Eu coloco lá, é concebido pela Virgem Maria, coloco ele nesse mundo, ele sofre tanta coisa, porque ele já, quando Jesus nasce, já começa a perseguição.
Vocês sabem disso, já começa a perseguição. Apelam com ele, humilham ele. E aí, Deus fala assim, o tempo inteiro, você não pode parar um pouquinho e falar assim, Deus me perdoa que eu quero ter uma vida diferente. Sabe? Então essa live hoje é para você falar assim, não, eu preciso de Jesus, eu quero Jesus na minha vida. Mas mais do que querer é falar assim, ó, chega disso daqui na minha vida. Tá entendendo? Chega, acabou. E fala, Jesus, o Senhor vai preencher tudo vazio. Há um vazio dentro do homem do tamanho de Deus, então a gente precisa desse Jesus. Amém? Quem entendeu isso daí? Quem recebeu isso daí? Continuando aqui a leitura. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Sabe o que é isso? A tua alma está clamando por Jesus. Está lá, Lamentações, 3:24. Olha lá, a minha porção é o Senhor, a minha alma, diz a minha alma, a tua alma clama por Jesus. Você não sabe o que é isso. Tem gente que fala assim, eu sinto um vazio, eu sinto uma tristeza, eu sinto isso. A tua alma está clamando por Deus, a tua alma está falando assim, ei, para de viver para si mesmo, viva por um propósito maior. Viva a sua missão na terra. Viva o que Deus colocou nas suas mãos para fazer. O que é isso? A tua alma clama pelo Criador. As suas emoções, os seus sentimentos estão falando assim, ei, para com isso. Se você não se entregar completamente para Jesus, você vai adoecendo. E é isso, por isso que eu sempre falo, inteligência aqui, psíquica, emocional, espiritual, o que é isso? A tua alma está clamando e você precisa receber Jesus na tua vida, amém? Você precisa disso. Vamos lá. Portanto, esperarei nele. O que é isso? É entender que tudo tem um tempo de Deus. E continuando, Lamentações 3:25. Bom é o Senhor. Nós não somos bons. Nós procuramos ser bons, mas de fato quem é bom é o Senhor. Bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. Veja bem, quando você entender que a tua alma precisa estar conectada com Deus, isso é muito poderoso. Deus ele vai ser bom para com você. Está entendendo? Não é só misericórdia. Ele vai ser bom para você. Está entendendo? Se você tem 2 filhos, vou usar uma forma bem simples aqui. Um filho é rebelde e só te pede as coisas. O outro é amoroso e aceita o que você dá. Entre aspas, entenda com uma forma bem simples. Para qual você vai ouvir? O bondoso e que aceita o que você dá. Está entendendo isso? Então Deus é bom. Está entendendo? Deus vai ser bom para você. E quando Ele for bom para você, você vai entender que você rompeu o nível, entenda o que eu vou dizer aqui, hein? Com muito amor, da mediocridade espiritual. O que é isso? Eu paro de viver aqui e eu passo a viver lá no trono. Aí Deus fala assim, tá vendo? É o seguinte, eu quero te honrar, quero te abençoar. Vai lá e faz isso porque eu vou te abençoar. A pessoa vai e faz por quê? Ela vive por um propósito maior. Tá entendendo isso daí? Ela vive por um propósito maior. E ninguém entende isso. Quem que entende isso? Só quem está conectado no trono. Tá entendendo? Só quem está conectado no trono. Amém? E para finalizar, Lamentações. Bom é aguardar a salvação do Senhor. E isso é em silêncio. Sabe o que é isso? Problemas, dificuldades, provações, Deus. Senhor, o Senhor sabe do que eu preciso. Prover, Deus vai prover. Aleluia, que eu vou te dizer aqui. Davi disse, eu jamais vi um justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Não vai te faltar nada. Amém? Até chegar a bênção de Deus não te falta nada. Mas quando chegar a bênção de Deus, cumpra o que você prometeu. Aleluia. Vamos lá? Último versículo sobre graça. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus. Ei, você é eleito, escolhido, escolhida. Colossenses 3,12 nós somos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia. O que é afeto de misericórdia? É aquilo que eu acabei de te explicar. Ai, Deus tem misericórdia. Não. Deus ele é misericordioso, Ele me ama, eu vou honrar o Senhor. Entende que o posicionamento muda? De bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. E aqui fala, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. Caso
alguém tenha motivo de queixa contra outro, e assim como o Senhor vos perdoa, assim também perdoai vós. E agora aqui eu vou dar na emenda mesmo. Sabe, que a palavra é palavra. E eu falei para vocês hoje que essa live seria diferente. Gente ressentida, que não aceita que você falha, sabe? Me dá vontade às vezes de falar assim: você não fala, então, oi Jesus, né? Oi Jesus, tudo bem com o senhor? Né? Você é Jesus, você já veio? Não. Preste bem atenção. Todo mundo erra. Conserte e pronto. Agora, tem gente que você vai errar, que a pessoa vai ficar magoada. E além disso, ela não para analisar assim: poxa, talvez aquela pessoa estava num dia ruim. Talvez aquela pessoa não entendeu o que eu falei. Talvez aquela pessoa, ela estava com a cabeça voada. Ou até mesmo você. Entende? Então, suportai-vos, amai-vos, perdoai-vos uns aos outros mutuamente. Entende isso? Lance o perdão. Mas a pessoa me chateou. Nossa. Então esse nível mesmo de comportamento que você tem, tá entendendo? Para com isso. Jesus, ele te ama. Imagine se Jesus fosse te perdoar da mesma forma que você perdoa os outros. Aquela pessoa não perdoou. E aí você dobra o joelho: Jesus, obrigado a te perdoar. Como que você pode dizer que ama a Deus, sendo que você não vê, sendo que o teu irmão que você vê, você não ama? Isso é uma revelação para você, Daniel? Não, é a Bíblia. A Bíblia fala isso, não é eu que estou falando. Perdoe. Por mais que veja bem, perdoe. Por mais que esteja difícil para você. Perdoe. Sabe por quê? Quando você perdoa, os céus se abrem. Os céus se abrem. Aleluia. Os céus se abrem. Porque teu compromisso foi com Deus, com aquilo que Ele mandou você fazer. Amém? Receba isso em nome de Jesus. E para finalizarmos, graça, acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Um monte de gente falando assim: nossa, o mundo precisa de amor. As pessoas precisam se amar. As pessoas têm que parar de ser egoístas. As pessoas têm que ser mais gratas. Um monte de texto lindo na internet, nos stories, nos status, coisa mais linda do mundo. Mas na prática não perdoa quem falhou com elas. E aí? Onde está o amor? Amor de palavras? Imagine se Deus na Bíblia chegasse em Isaías e falasse assim: eu vou enviar o Salvador que te libertará os cativos e os oprimidos, o castigo nos traria a paz. Eu vou enviar o meu filho na terra. E Deus prometesse. Aí chegasse em Mateus capítulo 1, onde Jesus nasce, ele diz que ele veio para nos salvar dos nossos pecados. Mateus 1:21. Beleza. Deus cumpre o que ele falou. Agora imagine se Deus fosse um Deus só de palavras. Eu vou enviar o meu filho Jesus para te salvar. Quando? Eu vou enviar. E até hoje, 2000 e pouco, Deus não tivesse cumprido aquilo que ele prometeu. Sabe? Isso é amor. Amor é você honrar o que você prometeu para Deus. Amém? E obedecê-lo. Último tópico, agora nós temos que acelerar aqui. Justiça de Deus. Merecendo ou não merecendo, Deus cumpre a justiça dele. Amém? Deus cumpre a justiça dele. Vamos lá? Deus cumpre a justiça dele. Você merecendo ou não, ele cumpre. Vou te dar um versículo aqui agora, para você entender o seguinte: aprenda a se sujeitar, tá? Aprenda a se sujeitar à justiça de Deus. Então vem a justiça de Deus, sujeite-se, seja humilde, lembra disso. Romanos 10:3 fala assim: porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus. Deus fala sobre algumas pessoas que não vão herdar a salvação dentro de Romanos. E uma delas é aquela que não se... É aquelas que buscam somente a sua própria justiça, ou seja, e não se sujeita à justiça de Deus. Tá? Então o que é isso? Aprenda algo. Justiça de Deus, se sujeite à justiça de Deus. Salmos 116, verso 5.
Olha o que ele fala: compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. Então aqui fala sobre que a misericórdia está ligada diretamente com a justiça também, certo? Salmo 116, verso 5. Deuteronômio 32. Ok, nós vamos orar sim. Ok, aqui no final da live nós vamos orar, tá bom? Já já nós vamos orar por isso daí. Vamos lá. Eis a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. Ó, não é alguns. Daniel, então quer dizer que muitas vezes eu estou andando por um caminho que eu acho que não tem juízo de Deus, que não tem justiça de Deus, e tem sim, o tempo todo. O tempo todo. Lembre-se, Deus é justiça, então ele não sai dali, entende? Deus é fidelidade. Posso te falar algo? Deus não pode ser infiel. Deus é fidelidade. E não há nele injustiça. É justo e reto. Deuteronômio, capítulo 32, verso 4. Ei, Deus é fiel. Está entendendo isso? Deus é fiel. Deus nunca fica devendo nada para ninguém. Pega essa. Olha isso. Hebreus 6:10. Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho. Olha isso, Deus não quer dever nada para ninguém. Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Jesus disse: quem oferece um copo de água para um profeta, receberá galardão de profeta. Tem algo muito especial em quem cuida dos santos, em quem cuida daqueles que têm um chamado de levar o evangelho. Não vou falar nessa live, mas eu quero dizer assim, tem um carinho muito especial de Deus aí. Tem um cuidado muito especial de Deus para com as pessoas que cuidam daqueles que servem a Deus, daqueles que salvam vidas. Amém? Não vou falar sobre isso daqui hoje, mas é só para você entender, tá? Romanos 1,17. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. A justiça de Deus não se revela em qualquer lugar. Ela se revela, uma das formas é no Evangelho. De fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Para você, qualquer área que você trabalha, profissional liberal, empresário, enfim, qualquer área. Quando você entender que você precisa ser justo, ou seja, fazer aquilo que é honesto, íntegro e cumprir com aquilo que é certo, você viverá por fé. O justo viverá por fé. E o que é fé? Aquilo que eu não vejo, mas eu acredito e creio que Deus vai prover. Ou seja, eu confio plenamente que Deus é meu Redentor, eu confio plenamente que Deus vai prover além do que eu preciso e necessito. Amém por isso, gente? E, para finalizar aqui, nós vamos orar. Orar para quê? Para que o teu coração transborde, que você tenha muito mais além do que você precisa e necessita, para que você viva bem nessa terra e o principal, para que você herde a sua salvação eterna. Amém? Então nós vamos orar agora. Eu gostaria que você, por gentileza agora, que você pudesse colocar as mãos agora sobre o teu coração. Vamos lá? Glória a Jesus. Oh, Deus maravilhoso. Vamos lá então? O que fez mais sentido para você nessa live? O que fez mais sentido para você nessa pregação? De tudo que você ouviu. Daniel, por que hoje foi ministrado isso? Porque é o seguinte. Vocês viram que ontem eu convoquei o pessoal aí a orar e jejuar? Você viu que teve pessoas que tiveram resposta diante de jejum e oração? Então você que está nessa live, ontem eu ia mandar mais mensagens, só que eu não pude, eu tive um período ali que eu não passei muito bem ontem. Mas se você que está aqui nessa live, até perto do Natal ali, eu quero convocar você para orar e jejuar.
Se você não sabe como jejuar, eu fiz um vídeo anteriormente, está no meu GTV, está no YouTube também, sobre jejum e oração. Quero convocar você. Quantas vezes eu devo jejuar? Quantas vezes você conseguir? E orar. Por quê? Jesus diz, certas caças de demônios só saem com jejum e oração. Então por que você falou de graça, misericórdia e justiça de Deus? Porque Deus está levando. Não é Deus que quer levar. Preste atenção. Deus está levando pessoas para um outro patamar, para um próximo nível. E o inimigo apela. O inimigo apela. Lembra Jesus na cruz? Ele disse assim, se tu és filho de Deus, desce daí. Vai, desce daí. Imagina se Jesus fala, pera lá, vou descer dessa cruz aqui e vou mostrar para você quem é filho de Deus. Todos nós estaremos condenados ao inferno. Mas Jesus, ele não olhou para si mesmo. Jesus olhou para o plano maior. E ele honrou o plano maior. Sabe por que Deus está te levando para um próximo nível? Porque você entendeu o plano maior. Mas o inimigo está apelando. Ele quer fazer o quê? Ele quer que você desista. Ele quer que você se estresse a tal ponto que você perca a sua bênção. Mas isso não vai acontecer. Desde já, eu lanço essa palavra e libero essa palavra profética sobre a sua vida em nome de Jesus, que você não vai desistir. Se você estiver cansado, você só vai descansar, mas desistir nunca. Porque Deus tem algo maior aí. Amém por isso? Deus tem algo maior. E por Ele ter algo maior, você não pode desistir e não vai desistir. Porque isso não é uma opção. Deus está contigo. E para que você vai orar de jejuar? Para se fortalecer. O teu espírito, a sua alma, para que você se fortaleça. E quando o inimigo vier, ele não te derrube. Amém? Então agora nós vamos orar. Deus, em nome de Jesus, nós queremos clamar o Senhor aqui agora. E Pai, liberar essa palavra no mundo espiritual. Deus, quantas pessoas estão precisando, Pai, de provisão? Quantas pessoas estão precisando e necessitando do seu amor, do seu carinho, do seu afago agora, do Senhor acolhendo ela? Pela fé agora eu quero pedir algo para Jesus e que Jesus faça isso com você e que você se sinta assim também, acolhido no colo dele de amor. E que neste momento agora, Jesus ele olhe para você e ele te acolha. E que você fale, mestre, eu preciso de colo, eu preciso ser cuidado, eu preciso ser cuidado. Eu preciso desse fortalecimento. E essa palavra de hoje aqui veio para rasgar mesmo. Para que você se abra e fale assim, Deus, me perdoa. Eu não quero viver para mim mesmo, para eu mesmo. Eu não quero viver mais para o mundo, eu não quero viver a não ser para o Senhor. Isso não é religiosidade, isso é espiritual. É uma conexão com o Pai, com o amor de Jesus. E neste exato momento agora, você receba isso sobre a sua vida. Receba. Seja perdoado, seja perdoada. Perdoe o seu próximo. Não há nada que seja difícil para o Senhor. Não há nada que seja demasiadamente difícil para o Mestre. Amém. Não há nada que seja impossível para o Senhor. Então receba agora no nome de Jesus. Fala, Senhor, eu entrego nas suas mãos tudo que eu preciso, que eu necessito. E eu vou te honrar enquanto estiver nessa terra. Porque de fato, nós estamos de passagem aqui nessa terra. Enquanto estivermos aqui, nós vamos honrar o nome de Jesus. Amém por isso? Assim seja, para a glória de Deus. E deixa eu ver quem pediu oração aqui. Nós vamos orar, ó. Está abençoado isso daqui, as orações. Amém, nós vamos orar por isso daqui. Deixa eu tirar um print aqui dessas orações. Só um pouquinho, gente. Opa, tá bom. Senão a Siri aqui vai começar a conversar comigo. Amém, gente? Que maravilha. Ó,
Nós vamos encerrar esse vídeo agora e nós vamos rapidamente. Eu quero que você pegue o seu pão, eu quero que você pegue o seu suco de uva. Daniel, não tenho suco de uva, pode ser água. Daniel, não tenho pão aqui, pode ser qualquer coisa que simbolize. Pode ser um biscoito, uma bolacha, qualquer coisa do tipo, tá bom? Então nós vamos encerrar a live. Eu vou compartilhar essa live, deixar ela salva. E nós vamos voltar aqui para a Santa Ceia, tá bom? Então vamos lá.